Olá pessoal, vamos começar nossa última aula antes da trimestral, arco duplo. No nosso último vídeo, eu finalizei perguntando para vocês sobre seno de 2x, cosseno de 2x e tangente de 2x, já pensando nesse conteúdo aqui, tá? E eu vou fazer como eu fiz no outro vídeo, começar com um exemplo para a gente destrinchar o conteúdo. Ok? Lembrando que sexta-feira vocês têm, ou seja, amanhã vocês têm uma live com o Matheus, tá? E ele vai tirar as dúvidas, fazer uma revisão de conteúdo com vocês. Vamos lá? Arco duplo. Para unir por meio de uma rampa dois pisos planos e horizontais por um desnível vertical de 5 metros, há dois projetos possíveis. Em um deles, a rampa teria 13 metros de comprimento, formando com o piso inferior um ângulo agudo de medida alfa. No outro, a rampa formaria com o piso inferior um ângulo agudo de medida 2 alfa, conforme mostra o esquema abaixo. Qual seria a medida, do comprimento L em metros da rampa menor? Pessoal, destacando aqui o que ele fala que tem um desnível de um piso para o outro de 5 metros. Ele fala que teria duas possibilidades. Uma é uma rampa de 13 metros e a outra é uma rampa, tá, de medida L, tá? Só que essa rampa de 13 metros faz com o solo um ângulo de medida alfa. Já a outra rampa vai fazer um ângulo de medida 2 alfa, tá? E ele quer saber qual seria o comprimento dessa rampa, tá? Destacando aqui o seguinte, pessoal, que os ângulos, um é o dobro do outro. Você tem um ângulo de medida alfa aqui e um outro de medida 2 alfa. É aqui que entra a história do arco duplo. Sabendo dos nossos conhecimentos aí que a gente tem de trigonometria, quais as relações que a gente consegue montar aqui? No triângulo maior, a gente consegue montar com facilidade a relação do seno, Porque eu tenho o cateto oposto e tenho a hipotenusa, tá? Então, eu tenho que seno de alfa é cateto oposto dividido por hipotenusa. E, por enquanto, não dá pra gente fazer nada com essa relação. Mas, olha só no triângulo menor, o triângulo BCD. Eu tenho um ângulo de medida 2 alfa e, de novo, eu tenho um cateto oposto e estou precisando da hipotenusa. Então, eu tenho que seno de 2 alfa é igual a cateto oposto dividido pela hipotenusa L. Ok? Pessoal, eu tenho duas relações e eu tenho que chegar na medida L, tá? Mas eu não sei a medida de alfa. Será que bastava simplesmente pegar esse seno aqui, esse seno de medida alfa aqui, e substituir aqui? Basta fazer essa relação? Será que os ângulos, as razões seno e cosseno são proporcionais? Ou seja, se o ângulo dobra, o valor do seu seno, o valor do seu cosseno e da sua tangente também vai dobrar? Então, gente, a aula é justamente sobre isso. Nossos ângulos não são proporcionais, tá? Não são proporcionais. Pensando nisso, vamos pegar o ângulo clássico aí que a gente já conhece, de 60. Será que se eu escrever seno de 60, que é a mesma coisa de 2 vezes 30, é o mesmo que escrever 2 seno de 30? A gente sabe que não, já que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2 e o seno de 60, de 30, é o meio. Então, a gente vê aqui claramente que não tem essa relação de dobrar o ângulo e dobrar o seno também. Então, gente, essa relação aqui, ela não é válida. Não é válida, porque as medidas não são diretamente proporcionais, tá? Professora, se não são proporcionais, se não é só dobrar o valor do seno, o valor do cosseno e a tangente do ângulo, como que a gente vai fazer então? Pessoal, fórmulas, tá? E foi nessas fórmulas aqui que eu pedi para vocês pensarem na última aula. Se alguém destrinchou, possivelmente chegou nessas fórmulas aqui, porque é fácil. A demonstração delas vem a partir da adição de arcos, tá certo? Se você não tentou fazer, chegar a essa conclusão, eu sugiro que você pause o vídeo agora e tente fazer essa demonstração. Eu vou fazer, tá? Mas seria interessante você pausar agora e tentar fazer também, ok? Então, pessoal,
Eu vou demonstrar para vocês agora como é que chega nessas fórmulas usando a adição de arcos. Nossa, professora, eu vou ter que decorar mais 5 fórmulas aí? Não, pessoal, você não tem que decorar nada, você tem que entender. E se você entendeu a adição de arcos, vai ficar muito fácil vocês entenderem arco duplo também, ok? Então, vamos lá? Demonstração, então, gente. Eu vou demonstrar aqui a fórmula, né? A fórmula 1 aqui. A fórmula do seno de 2x. Sabendo de adição de arcos, vocês concordam que seno de 2x é a mesma coisa que seno de x mais x? Então, pessoal, se seno de 2x é o mesmo que seno de x mais x, tá? Então, o que a gente pode fazer? Desmembrar essa fórmula usando a adição de arcos. Qual é a fórmula da adição de arcos? Seria seno de x vezes cosseno de x. Por quê, professor? Olha só, pessoal, vou voltar aqui. Nosso x está fazendo o papel de A e de B, só que o A e o B é o mesmo, tá certo? Então, ficaria assim a fórmula. Seno de x vezes cosseno de x, que é o meu B, mantém o sinal e troca as funções. Seno de x vezes cosseno de x. E qual é a conclusão que a gente chega? Que seno de 2x é igual, observa aqui, gente, que eu tenho seno de x vezes cosseno de x, mais seno de x vezes cosseno de x. Quanto que dá essa soma? 2 seno de x vezes cosseno de x. Então, não tem por que você ficar memorizando mais uma fórmula. Claro que se você quiser memorizar, memorize, mas não precisa. Se você sabe a adição de arcos, vai ficar bem mais simples vocês entenderem arco duplo. Tudo bem? Vamos para o cosseno? Cosseno, pessoal. Cosseno, colocar aqui com outra cor. Cosseno de 2x. O princípio é o mesmo. Cosseno de 2x é o mesmo que escrever cosseno de x mais x. E agora, o seu A continua sendo x e o B também. Agora, a gente vai só desmembrar a fórmula, tá? Então, olha só, ficaria assim, cosseno de x vezes cosseno de x, porque a fórmula do cosseno começa tudo com cosseno. Troca o sinal e troca as funções. Ficou seno de x vezes seno de x, ok? Ou seja, cosseno de 2x é o mesmo que, olha só, gente, quanto que é cosseno vezes cosseno? Dá cosseno quadrado. Menos, quanto que é seno vezes seno? Seno vezes seno vai dar seno quadrado de x, ok? E com isso a gente já tem a primeira fórmula aqui de cosseno. Professor, mas eu vi agora há pouco que a fórmula do cosseno são 3. Olha só, pessoal. Eu tenho a fórmula aqui principal. Opa. Eu tenho a fórmula aqui principal, que foi essa que eu demonstrei agora, e tem mais duas. Eu vou ter que decorar essas duas. Pessoal, aqui vale a esperteza, ok? Se você tem duas fórmulas, vamos entender de onde elas vieram, tá? É o seguinte. Você sabe lá pela relação fundamental que cosseno quadrado de x é o mesmo que 1 menos seno quadrado de x, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou substituir na fórmula do cosseno, tá? Cosseno de 2x, essa é a medida de cosseno quadrado de x. Olha só, cosseno de 2x é o mesmo que cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Mas, lá da relação fundamental, cosseno quadrado de x é o mesmo que o que, gente? Que 1 menos seno quadrado de x. Não é isso? Menos seno quadrado de x. Ou seja, cosseno de 2x é o mesmo que 1, quanto que é? Menos 2 seno com menos 2 seno, pessoal. Vai dar
Eu falei a resposta. Quanto que é menos seno quadrado com menos seno quadrado? Vai dar menos 2 seno quadrado, tá? E aí, a gente chega na nossa segunda fórmula, em função de cosseno de x. Olha só. E faça a mesma coisa com o outro. Olha só, para você chegar numa fórmula em função de cosseno. Cosseno de 2x é o mesmo que cosseno quadrado de x menos seno quadrado de x. Mas, lá da relação fundamental, você sabe que seno quadrado de x é o mesmo que 1 menos cosseno quadrado de x. Então, eu só vou substituir na fórmula. Vai ficar assim, ó. No lugar de seno, eu vou colocar 1 menos cosseno. Então, ficou cosseno de x menos 1 menos cosseno quadrado de x, lá da relação fundamental. Fazendo isso, a gente chega na terceira fórmula, né? Que é a fórmula em função tudo de cosseno. Ou seja, cosseno quadrado de x menos 1 mais cosseno quadrado de x. Ou seja, cosseno de 2x é o mesmo que 2 cosseno quadrado de x menos 1. Então, a gente tem mais uma fórmula aqui para trabalhar o cosseno. Professora, como que eu sei quando eu vou usar uma fórmula e quando eu sei que eu vou ter que usar outra fórmula? Simples, pessoal. Olha o seu enunciado. Se o enunciado te der tudo em função de seno, você vai usar a fórmula que só tem seno. Se seu enunciado te trouxer questões que tem só cosseno, usa só o cosseno. Ok? Então, te dei mais duas fórmulas aí para você trabalhar com cosseno de x. Essas duas fórmulas estão bem aqui, pessoal. Ó, uma em função de cosseno e a outra em função de seno. E, por fim, vamos lá para a tangente. Tangente. Trocar aqui. Tangente de 2x. A tangente de 2x é o mesmo que escrever tangente de x mais x, correto? E se eu for abrir a fórmula, como que ficaria? Ficaria assim, tangente de x mais tangente de x. Tudo isso dividido por 1 menos tangente de x vezes tangente de x. Reescrevendo, melhorando aí, a gente chega à conclusão que a fórmula da tangente do arco duplo é 2 tangente de x sobre 1 menos tangente quadrado de x. Então, como eu disse para vocês, não precisa decorar nada. Se você entender o arco, a adição de arcos, arco duplo vai ficar extremamente simples. Mas, claro, fica totalmente a critério memorizar todas essas fórmulas. Ok? Pessoal, no próximo vídeo eu vou fazer exemplos, tá? Exemplos de aplicação desse conteúdo. Não perca o próximo vídeo.